Bom, retomando aqui, então, desta forma, deixa eu admitir o pessoal aqui. Então, desta forma, nós vimos que o total, embora o lucro do exercício tenha sido de 400 mil, houve a reversão de 470 mil, entretanto, como tinha um prejuízo do período de 60 mil, em função desse ajuste, né, de 70 para 60 mil, o resultado que a empresa tinha para distribuir efetivamente foram 410 mil reais. E esse 410 mil foi assim distribuído: 20 mil para a reserva legal, 240 mil para essa reserva de lucro, que foi incorporada ao capital, e distribuiu aos acionistas 150 mil. Desta forma, o saldo foi totalmente distribuído. Tá? Então, a empresa ela não pode manter saldo de lucro na empresa. Ou ela constitui reservas ou distribui aos seus acionistas. Tá? Então, aqui vimos que, efetivamente, ela fez isso aqui. Tá? Gente, o DLPA, basicamente, é isso aqui. O que vamos ver agora é a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Tá? Vamos ver uma outra figura, outra demonstração contábil. Essa aqui, gente, ficou tranquilo? Ficou alguma dúvida em relação ao que nós vimos agora há pouco? Veja que nós precisamos transportar os valores nas colunas e linhas correspondentes. É o que nós vamos ver agora, é a mesma situação. Tá? Essa outra demonstração, ela também está prevista na Lei 6.404, e ela tem como objetivo principal monitorar as finanças da empresa. Então, quando a gente fala função principal, não é da empresa. A função ela objetiva principalmente dotar os usuários dessa informação, de usuários dessa empresa, de informações para que eles possam verificar: vale a pena investir nessa empresa? Vale a pena vender, comprar, trabalhar nessa empresa? Então, essas informações vão permitir que os inúmeros usuários possam tomar a decisão em relação a essa empresa. Tá? Então, ele vai ter essa função aqui. E nós falamos que parte do lucro líquido da empresa ele é distribuído aos proprietários sob forma de dividendo, e outra parte, ou seja, a maior parte, na verdade, é retida. Se a gente lembrar que a legislação fala em no mínimo 25%, e quando a empresa for omissa, ela distribui no mínimo 50%, não é isso? Do lucro aos acionistas. Então, a maior parte fica retido no negócio da empresa. E essas informações nós vamos conseguir enxergar nessa demonstração aqui. Tá? Nós vimos que, primeiro, encerramos o resultado do exercício, apuramos um lucro líquido, transportamos o lucro líquido para essa demonstração e verificamos a distribuição do lucro. E aquilo que me foi perguntado agora há pouco, o dividendo, ele representa efetiva saída de caixa da empresa. Tá? E o que for retido, né, o que ficou retido a título de reserva, não tem saída do caixa, ou seja, ele permanece aquela importância, aquele valor no caixa da empresa. E, efetivamente, a saída de numerário, a desembolso, desencaixe, somente daquele valor relativo aos dividendos que foram pagos. Tá? Então, por que mutação do patrimônio líquido? Nós vimos que esse importante grupo que aparece lá no lado do passivo, ele representa os sócios da empresa, né? A parte líquida da empresa, e ele pode ser modificado quando há aumento de capital. Se os sócios resolverem aumentar o capital social da empresa, ele poderá ser alterado. Outra situação que pode fazer com que haja mutação, essa variação, mudança de valor desse grupo de contas lá do patrimônio líquido, é a reserva legal. Cada vez que a empresa constitui uma outra reserva legal, o valor sofre sofre uma mutação, sofre mudança de valor, sofre alteração de valor. Se a empresa fizer uma reserva para expansão, reserva estatutária, lucros acumulados, então inúmeras são as possibilidades que a empresa tem, fazendo uma observação que o lucro acumulado somente se for empresa que não seja sociedade por ações. Se for sociedade por ações, ela se vê obrigada a distribuir todo esse valor aqui
aos seus acionistas ou a título de reserva. Tá? Então, se não for SA, ela pode ter essa conta aqui lá no seu patrimônio líquido. Então, essas mudanças nesse grupo de contas aqui pode fazer com que haja essa mutação no patrimônio líquido da empresa. Tá? Bom, aqui nós temos uma DRE. Nós vimos a DRE, apuramos receita menos os gastos, apuramos o lucro líquido. Lá na DLP que acabamos de ver agora, temos o saldo do ano anterior, somamos o lucro daquele mesmo ano e aqui vemos, ó, X0, temos o lucro de X0, ele está aqui, X0, 200, 200. Quando apuramos a DRE no ano de X1, o líquido de 700 mais aqueles 200, ficamos com 900, exatamente o que acabamos de ver ali. Então, há uma integração dessas três informações aqui, dessas três demonstrações. Tá? E quando a gente falou lá do PL, a informação do PL, que vai ficar no PL, é aquele saldo que está aqui embaixo. Tá? Então, vejo que agora já vemos a integração de o balanço de um ano, com o resultado do ano seguinte, com a DLP daquele ano e o balanço que foi gerado naquele mesmo ano. Então, aqui vamos começar vendo que os balanços, as demonstrações, elas conversam entre si. Tá? Então, são importantes porque elas trabalham de forma conjunta. Tá? Uma informação migra para cá, esse vem para cá, e por sua vez vem para cá, elas falam entre si. Tá? Então, quando nós falamos em DMPL, nós vamos falar, é um documento que vai evidenciar todas as mutações sofridas nesse grupo de contas da empresa. Tá? Então, ele vai se dividir em reserva de capital, reserva de lucro, lucros acumulados. Reserva de capital, nós já falamos anteriormente, são aqueles valores que integram o patrimônio líquido, mas que não transitaram pelo resultado da empresa. Não depende de compra e vendas da empresa. Diferentemente desse aqui. Se a empresa tem lucro, ela pode constituir parte dessas reservas com esse valor, daí o nome reserva de lucros. E lucros ou prejuízo acumulado. Tá? Então, a estrutura da DMPL, ela vai aparecer essas informações aqui. Saldo do começo do período considerado, ajuste de exercícios anteriores, capital acrescido. Então, quando tiver aumento de capital, compensação relacionada a prejuízos, destinação do lucro líquido, avaliação de ativos, qualquer uma dessas circunstâncias, elas serão importantes para que nós possamos elaborar esse importante demonstrativo da empresa. Ele vai ter colunas, onde teremos essas informações aqui, e linhas contendo outras informações. Então, colunas, descrição, capital social, lucro prejuízo acumulado, reserva de lucro, e por aí vai. E linhas, essas linhas que indiquem qual foi a alteração, a mutação ocorrida naquele patrimônio líquido. Tá? Aqui um caso. Essa tabela que estava ali foi a tabela da LPA. Eu, inadvertidamente, eu não tirei dali. Tá? Professor. Oi, diga. Então, no caso, na prova anterior, a gente aprendeu a montar o balanço. Isso. O que a gente agora iria fazer, montar esse DMPL, tipo, vamos botar que tem um exercício na prova. O senhor já apresenta o balanço e a gente monta a DMPL, é isso? Isso. Ou a gente faz tudo, balanço, mais a DMPL, só para a gente saber a etapa que a gente vai estar agora para a gente... Então, nesse momento, em função até desse distanciamento, ele acaba, por um lado, favorece, né? Todos nós estamos em casa com mais conforto, mas, por outro lado, isso pode causar uma certa dificuldade. Então, neste momento, vamos trabalhar como acabamos de ver ali. Já vamos apresentar para vocês o balanço patrimonial, para que dali vocês consigam... vocês só vão ter a preocupação com a DMPL. Tá? Então, não elaborar um balanço, senão o tempo vai ser muito maior. Tá? Mas, não é porque eu imaginei. Saber elaborar um balanço, eu tenho plena convicção que sim. Então, a partir dali, vocês teriam próximo estágio, evidentemente, a DMPL, mas lembrando que, como vimos agora há pouco, eles falam entre si. Né? Então, se eu gerar um balanço errado,
ou uma DR errada, todos os demais demonstrativos sairão errados, sairão com aquela falha, né? Aquele erro. Né? Então, vai ser cadeia até o último estágio dessa informação. Tá? Mas nesta etapa, nós vamos trabalhar já com balanço pronto, se for o caso, se terá uma preocupação só de gerar esse demonstrativo que nós veremos daqui para frente. Tá? Tá bom. Então, vamos lá. Vendo um caso prático, no ano de X4, a empresa apresentou essa estrutura aqui lá no patrimônio líquido. Tá? Capital social de 2.000, integralizado, reserva de capital 100, reserva legal 250, reserva estatutária 150, reserva de lucro a realizar 300. Então, evidentemente, nós vimos que a empresa ela está em constante transformação, uma vez que a conta tem seu aspecto estático. No momento que a gente tira uma foto da empresa naquela data, ele tem uma fotografia. Só que a empresa continua em pleno funcionamento. E, em função dessa característica, todo o patrimônio da empresa ele está sujeito a mudanças. É a função dinâmica da contabilidade. Ela tem uma constante alteração, está em constante transformação. E a contabilidade se ocupa de registrar e acompanhar as mutações, as variações que ocorrerem no patrimônio da empresa. Então, qualquer evento que venha a alterar uma das informações relativas ao patrimônio da empresa, bem direito, obrigação, ou uma receita ou despesa, temos que objeto de estudo e acompanhamento da contabilidade. Então, no ano anterior, a empresa teve essa situação, que nós estamos vendo aqui na tela, e nós temos que agora elaborar a DMPL. Vejo que nós falamos bastante agora há pouco, vocês verão que a execução é muito mais fácil do que a questão teórica. Só que a gente podemos deparar com a situação, alguns exercícios, alguns exemplos mais capciosos, mais difíceis, né? Mas vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso formulário, tá? Então, temos aqui o nosso formulário, o nosso modelo de DMPL. Então, a nossa função vai ser, primeiramente, sempre transportar esses valores para a linha correspondente. Tá? Então, vamos trabalhar linhas e colunas. Tá? Então, aqui nós temos capital integralizado. Então, se o capital integralizado, neste enunciado, aqui só está o integralizado. No exercício, tem uma pequena diferença. Então, aqui eu tenho nossa função no primeiro momento, é transportar ou preencher as linhas correspondentes. Tá? Então, capital na coluna e linha correspondente ao saldo. Reserva de capital, 100. Reserva legal, 250. Estatutária, lucros a realizar. Não temos o lucro acumulado, foi totalmente distribuído no ano anterior. Total, 2.800. Batendo com isso aqui. Só antes de continuar fazendo uma observação, integralizado. Capital social é quando o indivíduo ou os indivíduos se comprometem a entregar parte do valor, a sua participação na empresa, no financiamento daquela empresa, e esse valor é denominado capital social. Se ele diz que foi integralizado, implica dizer que ele já entregou todo o valor para a empresa, efetivamente. Tá? Então, o integralizado significa dizer que ele já se realizou. E realizar em contabilidade é pagar ou receber. Então, ele já transferiu efetivamente esse valor, essa importância de 2.000 para a empresa. Não mais pertence aos sócios. E sim, agora pertence à empresa. Então, integralizado, essa é a primeira observação. E a outra, reserva de lucros a realizar. Primeiramente, essa reserva aqui, ela saiu do lucro, parte do lucro do ano anterior foi reservado. E o que é o lucros a realizar? Eu acabei de mencionar agora há pouco que o realizar em contabilidade é quando a empresa paga ou recebe efetivamente alguma coisa. Entrou o dinheiro efetivamente no caixa, saiu o dinheiro do caixa, uma despesa foi realizada ou uma receita
realizada. Então, esse lucro a realizar, quando nós falamos agora há pouco, que todo lucro tem que ser constituído em reserva ou distribuído aos seus acionistas, esse valor aqui do ano anterior implica dizer que a empresa fez vendas a créditos e os seus clientes não pagaram a empresa ainda. É uma venda a prazo, tá? Se a empresa não recebeu esse dinheiro, não entrou no caixa, ele não se realizou. Se ele não se realizou, como que a empresa vai distribuir para os seus acionistas o que ela mesmo não recebeu, tá? Então, é só para lembrar do que nós vimos anteriormente, que agora vamos começar a enxergar aquelas reservas em outras demonstrações contábeis, não só mais no balanço patrimonial, tá? Elas são importantes. Então, feito isso, só transportamos para a primeira linha, não fizemos mais nada. Próximo passo agora nosso é ver quais foram as operações que a empresa teve no ano seguinte. Então, no ano seguinte, a empresa teve essas ocorrências aqui. Valor líquido de receita de X4 não contabilizado. Então, algum fato aconteceu no ano anterior que a empresa deixou de registrar essa receita aqui. Ela não foi contabilizada. Se não foi contabilizado, ela não constou da distribuição para nenhuma das reservas, nem tampouco dividendo. Tá? Então, se neste momento a empresa reconheceu ou identificou esse valor aqui, ela tem que agora registrar adequadamente essa importância e dela distribuir efetivamente agora. Tá? Então, essa receita que ela não tinha contabilizado neste momento aqui, ele agora vai integrar a coluna de lucros acumulados. Tá? Então, se ele, só observe, não contabilizado, estamos fazendo um ajuste dos exercícios anteriores. Tá? Estamos corrigindo um erro, ainda que não tenha sido erro intencional, mas aconteceu. Então, a maneira de corrigi-lo é lançar na coluna de lucro para que ele possa, então, finalmente ser distribuído a título de reservas ou de dividendo aos seus acionistas. Aumento do capital em dinheiro, 200. Aqui nós temos aumento de capital, a linha correspondente, e capital social. Então, aumento de capital, capital social, aumento de capital social. Tá? Nessa interseção aqui, a gente vai lançar mão desse valor aqui. Tá? E o total, 200. Ele é o total da linha. Tá? Reversão da reserva de lucros a realizar. Então, o que pode ter acontecido aqui? Por que nós temos essa reversão aqui, gente? Quem pode me informar aí? Hein, pessoal? Por que nós vamos fazer uma reversão da reserva de lucros a realizar? Hein, pessoal? O que nós falamos agora há pouco? O que é a reserva de lucros a realizar? O que nós mencionamos agora há pouquinho? Esse valor compôs a venda, compôs a receita da empresa no ano anterior, mas os clientes fizeram a compra a prazo. Professor, quer dizer que no exercício de X5 é quando a gente vai estar, de fato, recebendo esses R$300 a prazo de X4? Isso, exatamente. Então, no ano anterior, os clientes tinham feito compra a prazo e não tinham pago ainda. Então, parte do lucro não tinha sido realizado, ou seja, não se tinha transformado ainda em dinheiro. Não entrou no caixa da empresa nesta data aqui, tá? E aí, nesse caso, ele vai para lucros acumulados? No ano seguinte, o que aconteceu? Quando a gente constitui essa reserva aqui, o que nós fazemos? Nós tiramos daqui e jogamos para aqui, não foi isso? Nós tiramos de lucro e construímos a reserva. Reserva de lucro não é isso? Eu não tiro um valor de dentro do lucro e construo uma reserva? Agora a gente vai fazer o caminho inverso. Eu vou lançar mão desse valor aqui, tornei negativo, tá? Coloquei aqui embaixo, ó. Ao colocar o valor em negativo, na mesma coluna, eu indico que tornamos sem feito esse valor aqui. Nós revertemos a reserva. Se revertemos a reserva, colocamos ele para distribuição agora. Tá?
e ficou disponível para ser distribuído novamente. Tá? Então, reversão de lucro realizado, nada mais, nada menos. Toda vez que nós falamos em reversão, qualquer que seja a receita, reserva, a gente vai usar desse artifício, usar um valor em negativo na coluna correspondente, tá? E lançar a mão aqui na coluna de lucros, tá? Gente, ficou claro por que da reserva, da reversão de reserva? Ficou claro, gente? Sim. E por que ele voltou para cá? Porque quando a gente constitui, ele sai daqui e vem para cá. Se ele saiu daqui e vem para cá, ele não foi distribuído. Agora, no momento em que eu recebo o dinheiro dos clientes, tá? Ele retorna para cá, finalmente nós podemos distribuí-lo aos acionistas. Tá? Então, por essa razão, aqui agora o saldo vai ser 0. O saldo será 0, teremos distribuído todo o valor. Tá? Em seguida, lucro líquido apurado no exercício de X5 de 400. Coluna do lucro líquido, está aqui, aliás, coluna, linha do lucro líquido. Zerou o saldo. Lucro na coluna 400, linha, lucro líquido. Tá? Então, é só ver a interseção onde bate aqui, a célula que bate, linha e coluna. Lançamos o valor aqui. Então, de lucro total no período, 400. Partindo para a próxima linha, reserva legal apurada no exercício. Esse valor vai sair da onde? A reserva legal. Reserva legal, me foi perguntado agora há pouco, ele vai sair do lucro auferido no período. Então, vamos observar na linha de reserva, coluna reserva. Tá? Então, aqui, vamos consignar o valor apurado a título de reserva legal. Coluna, reserva, linha, reserva. Esse valor saiu da onde? Desta coluna aqui. Se saiu desta coluna, nós vamos lançar esse valor negativo aqui dentro. Tá? Indica que nós estamos começando a distribuir, porque neste momento, qual o valor que nós temos passíveis de serem distribuídos? 100, mais 300, 400, mais 400, 800. Então, neste momento aqui, nós temos R$800 para serem distribuídos. Começamos a distribuir 20 para reserva legal. Tá? Então, lançamos mão aqui, neste montante, nós temos agora R$270 e aqui menos R$20. Começamos efetivamente a distribuir esses R$800 aqui. Próximo passo é acréscimo da reserva estatutária. O estatuto definiu que, daquele valor do período, teremos que reservar R$280. Então, vamos olhar a linha reserva estatutária, coluna reserva estatutária. E vamos consignar aquele valor aqui. Tá? Se nós estamos lançando mão, aumentando o valor da reserva de um valor que saiu do lucro, esse valor também vai ter que ser registrado negativo na coluna de lucro acumulado. Tá? Valor positivo, valor negativo, 0. Então, nesta linha aqui, já valor zerado. Tá ok. Dividendos a distribuir, R$500. O dividendos, temos aqui a linha correspondente, tá? E ele saiu da onde aqui? Ele saiu daqui do lucro acumulado, tá? Então, nós vamos sair, esse valor foi reduzido, ele foi subtraído do lucro do período. Então, nós tínhamos 100 mais 300, 400, mais 400, 800, mas nós tiramos 20, 280, 500, saldo final do lucro, 0. Ou seja, nós distribuímos efetivamente o valor do lucro que tinha naquele período. Tá? E esse valor aqui agora é o novo saldo do patrimônio líquido, R$3.000. Tá? Então, PL, lá, valor de R$3.000. E lá, lembra que vocês viram isso nessa última atividade? Lá dentro do grupo do patrimônio líquido, ele está mencionando o valor do dividendo que foi distribuído, né? Então, aqui nós temos agora, efetivamente, o valor do PL em R$3.000. Então, observem que a nossa tarefa, em primeiro momento, seria transferir
ou consignar esses valores do ano anterior na primeira linha, observando sempre a coluna correspondente. Próximo passo seria nós pegarmos esses valores ocorridos no ano seguinte e alimentar essa demonstração nas linhas e colunas correspondentes também. Então, vejam que, quando a gente começa a observar aqui, vê que é muito mais fácil do que nós imaginávamos, porque são informações de extrema relevância para quem vai tomar decisão em relação àquela empresa, que ele, ao analisar essa demonstração, ele vai verificar como que é composto o patrimônio líquido da empresa, como que essa movimentação, essa modificação, a empresa paga dividendos, a empresa... Então, tudo isso aqui a gente vai poder ver nessa demonstração contábil. Tá? Então, ela anualmente elabora essa demonstração contábil juntamente com o balanço patrimonial. A DRE, balanço patrimonial, e essa DMPL. Tá? Gente, ficou alguma dúvida? Temos um exercício para vocês fazerem aí. Tá tranquilo? Professor, fiquei com uma dúvida aí no dividendos. Dividendos, lucro acumulado, R$500 negativo, certo? Por que foi direto lá para o total negativo? Porque nós estamos... Tipo, repetiu 2 lançamentos. Imagine só, se nós colocarmos, tirar esse... Aqui não tem como... Só um minutinho, não tem como... Ia tentar modificar ali, mas não tem como. Imagina só, se nós colocarmos o valor positivo ali, o que vai acontecer? Por que nós temos que lançar o valor negativo do dividendo? Esse valor vai para quem? Lucro acumulados. Não. Para quem vai esse valor aqui? Para os sócios e para os acionistas? Exatamente. Então, por essa razão, nós vamos evidenciar que esse dinheiro saiu daqui de dentro. Tá? Se nós deixarmos ele positivo, ele continua no PL e não vai para ninguém. Tá? É a parte dos sócios. Exatamente. Nessa última atividade que nós fizemos, vocês viram, tinha até lá aquela hipótese nós falamos do dividendos obrigatórios, que é o nosso caso aqui. Tá? E não tinha aquele dividendos adicionais. O dividendo adicional, ele é proposto pela administração da empresa, pela Assembleia de Acionistas, ele, enquanto não for decidido que vai ser efetivamente distribuído, ele fica lá no grupo, tá? Dividendos adicionais a serem distribuídos. Aí é valor positivo. Mas, como esse é o dividendos a ser distribuído efetivamente, se a gente tirar o valor negativo ali, ele aumenta o valor do PL e não tem como sair. Tá? Aí nós estaremos acrescendo o valor do patrimônio líquido, ao invés de distribuir efetivamente aos acionistas. Tá legal? Beleza. Eu não liguei ali no a distribuir. Não, por isso que é importante a nomenclatura. É importante a gente começar a ficar atento, porque uma simples palavra, assim como eu mencionei naquela hora, o capital integralizado. Tá? Essa expressão integralizado diz que os sócios já entregaram todo o dinheiro que eles se comprometeram no início da atividade da empresa. Tá? Então, essas informações, assim como o a realizar aqui no lucro, ele está indicando que é uma parte da receita de vendas que a empresa teve, venda a prazo, que o dinheiro não entrou no caixa da empresa. Se o dinheiro não entrou no caixa da empresa, ela não tinha como distribuir aos seus acionistas. Tá? Então, por essa razão que as expressões, as palavras, elas são tão importantes para a gente, para que possamos entender uma questão que seja bem importante. Tá legal? Gente, então que nós vamos... Valeu, obrigado. Hein? Então, vamos fazer agora. Temos ainda em torno de 40 minutos. Eu tenho uma atividade, eu vou passar para vocês agora. Daí que uns 20 minutinhos a gente retorna. Eu vou disponibilizar para vocês. O que é mais fácil, mais rápido? Eu vou disponibilizar no portal, também lá na Google Classroom, mas também fica mais rápido mandar para vocês no Zap, para vocês terem acesso agora. Sim. Então, acho que no Zap é melhor, professor. Vou mandar agora para vocês e em seguida, ou amanhã pela manhã, eu disponibilizo no portal. Tá? Só um instantinho, por favor. Você vai mandar esse material também que está mostrando para a gente?
Esse material que está aqui, eu posso até mandar para você no slide, tá? Mas é o professor, manda o slide. Esse slide está muito bom, está bem explicativo. Gostou? Ficou legal, né? Ficou ótimo. Eu comento aqui em casa, às vezes a gente fica aqui no ar, digamos assim, né? 40, 50, 60 minutos. Mas o tempo para elaborar um documento desse é muito demorado. Porque a gente procura colocar o movimento no documento para facilitar ver a interligação de uma coisa com a outra, né? Então, para facilitar realmente, né? Mas vamos lá, eu vou disponibilizar agora para vocês, já em PDF, só um minutinho. Professor. Oi, diga. Assim, tá bem explicativo mesmo, esse slide. Só um problema que eu tô tendo é a questão do formato da letra. Estou tendo muita dificuldade com esse formato. Ih, rapaz, eu não tenho nem como alterá-lo agora, mas eu vou... Não. Próximos. Não, mas legal. Boa observação. Tá? Vou observar isso para os próximos materiais. Bom, então vamos lá. Disponibilizar para vocês agora o arquivo. Aí o tempo que ele vai... A gente leva aqui uns 20 minutinhos para vocês olharem aí e procurarem fazer essa atividade. Tá? A gente volta aqui 7h30, tá legal? Tá bom. Está bem semelhante isso aqui. Então, procurei colocar uma atividade bem próxima do que nós estamos vendo aqui agora, para não criar nenhuma dificuldade para vocês. Tá. Professor, só uma pergunta. Aquele modelinho de planilha, né, de tabela que você fez, tipo, foi de acordo com as informações da DML lá, DMPL que o senhor passou, ou aquelas informações são sempre as mesmas? A gente vai encaixando os valores de acordo com o que a gente for vendo lá na DMPL? Não, há uma definição de um modelo padrão. Evidentemente, se não tem entendi. Que ela deixou de ser considerada naquela atividade, ela não precisa ter ali, tá? Então, ela só é uma base para que ele seja elaborado, tá? Entendi. Vê se receberam aí, gente. Não, mandei Não, mandei errado, mandei PowerPoint. Eu já mandei sem querer o... Chegou o PowerPoint. Não é isso que eu queria mandar para você, não. Foi a jato que vocês me pediram, né? Mas não era isso que eu queria mandar para você, não. Eu queria mandar a atividade. Só um instantinho, por favor. Era esse aqui que eu ia mandar para vocês. De qualquer maneira, o PowerPoint já está aí, tá? Bom, esse aí. Professor. Oi. Boa noite. Obrigada. Eu vi que você vai passar o exercício para a gente fazer agora e depois corrigir. Já está aí. Será que você vai conseguir hoje falar um pouquinho do trabalho? Porque na semana passada eu não pude assistir a aula. Nós podemos dedicar parte do tempo para eu me dispus isso também, tá? Podemos até aproveitar, faltando quase 3 minutos e meio para terminar esse tempo. Vamos aproveitar então para falar sobre essa atividade, tá? A próxima atividade, gente, que vai compor a maior parte da P2, qual é a atividade? Eu pedi que vocês lessem aquele livro do Warren Buffett, tá? O livro, ele tem, vocês vão gostar da leitura. Eu já falei, alguns artigos, alguns capítulos são compostos de uma única página, é pequeno, tá? Mas a leitura é muito agradável. E o que é interessante é que ele não é distante da gente na medida que a personagem desse livro é alguém contemporâneo a nós. Ele está vivo até hoje e ele se utiliza daquelas técnicas, digamos assim, né, que está no livro, para ganhar dinheiro. Ele é um cara multibilionário, ele é um grande acionista, tem de muitas empresas no mundo inteiro, então ele ganha dinheiro com isso. Ele vê aonde tem informações, empresas com vantagens competitivas para que ele possa investir. Então, essa é uma questão. A gente está vendo aqui como fazer um balanço, DRE,
DMPL. Agora, ele não fala isso. O livro não trata de como elaborar um documento. O livro trata como ele tira vantagens ao ler um desses documentos. O objetivo dele é esse: definir onde ele encontra informação que indique que uma empresa seja mais vantajosa que a outra para ele poder investir. Tá? Então, essa é uma questão da leitura do livro. Eu pedi que vocês lessem e fizessem uma resenha sobre a percepção de vocês daquilo ali. E quando vocês começaram a olhar aquela outra parte da atividade, eu falei assim, caramba, é muita coisa. Mas não é. E o que eu pedi que vocês fizessem? Vocês não vão fazer conta nenhuma não, tá, gente? Vocês vão olhar numa demonstração contábil na internet, pense numa empresa qualquer, por isso que eu pedi que vocês indicassem para que o outro não pegasse da mesma empresa, e lá vai olhar as demonstrações contábeis dessa empresa. Tá? Então lá vocês vão olhar, responder. Igual nós acabamos de ver ali agora. O capital da empresa foi totalmente integralizado? Como é que eu vou saber dessa informação? Eu vou saber se lá na demonstração contábil da empresa tiver lá capital a integralizar. Professor? Oi. Como é que a gente tem acesso a essas informações? Pensa numa empresa. Eu vou pensar na empresa A. Vou lá na internet e vou consultar demonstrações financeiras da empresa A. Ele vai trazer para você a informação completa. Tá, pode ser de qualquer ano, não tem que ser atual? Eu peço... Pode ser disponível? O que você vai ter, no mínimo, vai ser 2019 e 2018. Tá, beleza. Então, eu sempre peço para fazer no mínimo de 2 anos, por que razão? No mínimo de 2 anos, vocês têm condições de comparar um ano com o outro. Tá? Então, só olhar a documentação contábil, vocês vão olhar toda a informação que eu estou pedindo ali. É só olhar e transportar e indicar. Tá? Quando eu pergunto assim, a empresa tem alguma reserva legal a ser constituída? Como é que vocês vão responder aí? Se eu sei o valor do capital social da empresa, eu sei quanto ela já tem de reserva, eu sei se ela tem que construir reserva ou não no ano seguinte. Não é isso que vocês já sabem como fazer? Então, é só olhar essas informações e não tem que fazer conta nenhuma, elaborar nada não, tá, gente? Ele vai encerrar agora, então a gente aguarda uns 20 minutinhos, 7h40 a gente retorna. Pode ser? Tá bom. Então tá legal, gente. Um abraço para todos aí. Beleza.